E se uma insurreição e o código que roda no nosso celular tivessem tudo a ver? Parece estranho, né? Mas hoje a gente vai desvendar a conexão, que é bem surpreendente, entre a crise política do 8 de janeiro aqui no Brasil e a revolução da inteligência artificial. Pois é, a pergunta que vai guiar a nossa análise é essa. O que é que liga um ataque físico, com gente invadindo os prédios dos três poderes em Brasília, com os algoritmos, que estão aí rodando nos nossos celulares todos os dias? À primeira vista, parece que não tem nada a ver, mas acredite, a conexão é bem profunda. E a resposta para isso pode surpreender. Vamos mergulhar nessa história. Para a gente entender essa ligação, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai dissecar a crise do 8 de janeiro. Depois, vamos investigar o código que está por trás de todo esse caos, a inteligência artificial. A gente vai ver como as máquinas aprendem a falar, como essa tecnologia pode criar e enganar, e, por fim, como a sociedade está numa corrida para tentar controlar tudo isso. Então, vamos começar voltando um pouco no tempo, direto aos fatos. O dia 8 de janeiro de 2023 foi, sem dúvida, um ponto de inflexão para a democracia brasileira. Mas a grande pergunta é, como é que as coisas chegaram naquele ponto? A conclusão do relatório da CPMI sobre os atos, que está aqui na tela, deixa bem claro. Aquilo não foi um protesto que surgiu do nada. Foi, na verdade, o ponto final de uma campanha muito bem organizada, que foi alimentada por meses com narrativas de fraude e ataques às instituições. E a principal arma dessa campanha foi a desinformação. 61. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa suposta conspiração, a comissão parlamentar pediu o indiciamento de 61 pessoas. E nessa lista tem de tudo: o ex-presidente, 5 ex-ministros e até militares. Isso dá uma dimensão da profundidade e da organização que as investigações estão apontando. E essa cronologia mostra que não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Foi uma escalada. Tudo começou com os acampamentos logo depois das eleições, que viraram centros de mobilização. Depois, a tensão subiu muito com aquela tentativa de atentado à bomba em dezembro, um sinal bem claro de radicalização. Até que, finalmente, tudo culminou na invasão do dia 8 de janeiro. Foi uma crise construída, sabe? Passo a passo. Ok, mas fica a pergunta, né? Como é que essas narrativas de desinformação se espalharam tão rápido, de forma tão direcionada, a ponto de mobilizar milhares de pessoas? A resposta está na tecnologia que hoje molda o nosso mundo digital. Ela funciona como um motor invisível por trás de tudo, a inteligência artificial. De um jeito bem simples, a IA é basicamente o campo da ciência que tenta fazer as máquinas pensarem como nós. É sobre criar códigos, os algoritmos, que permitem a um computador aprender, raciocinar e tomar decisões de um jeito muito parecido com o cérebro humano. E aqui tem um ponto fundamental. Quando a gente fala de IA nesse contexto, é bom esquecer aquela imagem de robô de filme. O negócio é outro. É sobre a capacidade de processar um volume de dados que a gente nem consegue imaginar. Posts, textos, vídeos, tudo, para encontrar padrões e, com isso, influenciar o que a gente vê e no que a gente acredita. É a gestão da informação numa escala nunca antes vista. Tá, mas como isso funciona na prática? Para a gente entender o poder da IA, a gente precisa abrir essa caixa preta e olhar para as camadas dela. Vamos ver as tecnologias que permitem às máquinas não só entender, mas também gerar e espalhar informação de um jeito tão convincente. A primeira camada é o machine learning, ou aprendizado de máquina. Pensem como a gente ensina uma criança a reconhecer um gato. A gente não descreve o gato, a gente mostra centenas de fotos de gatos. A máquina aprende igual, analisando milhões e milhões de exemplos. Agora, imagina isso aplicado à desinformação. Um algoritmo pode aprender qual tipo de manchete mentirosa gera mais cliques num certo grupo de pessoas e, assim, espalhar essa mentira do jeito mais eficiente possível. O Deep Learning, ou aprendizagem profunda, é tipo a pós-graduação do Machine Learning. Ele usa umas estruturas chamadas redes neurais, que tentam imitar o funcionamento do nosso cérebro. Com isso, a máquina consegue reconhecer padrões muito, mas muito mais complexos. É a tecnologia por trás dos deepfakes, aqueles vídeos falsos super realistas, ou de textos que imitam com perfeição o estilo de um grande jornal, tornando a mentira quase impossível de diferenciar da verdade. E para fechar, tem o processamento de linguagem natural, o PLN. Sabe quando a gente conversa com a Alexa ou pede algo para o ChatGPT? É o PLN em ação. É a tecnologia que dá para as máquinas a capacidade não só de processar a nossa língua, mas de usar a nossa língua. E com isso, dá para criar exércitos de robôs, os bots, que invadem as redes sociais com comentários automáticos para criar a falsa impressão de que uma ideia radical tem um apoio popular gigantesco.
Então, com todo esse poder de entender e gerar linguagem, a IA vira uma verdadeira faca de dois gumes. De um lado, ela pode ser usada para criar coisas fantásticas, mas do outro, para enganar de um jeito assustadoramente eficaz. E vamos ser justos, o lado bom é incrível. A IA está revolucionando a medicina com diagnósticos muito mais precisos, está personalizando o que a gente assiste na Netflix, otimizando o marketing e até ajudando no mundo do direito. O potencial para o bem é realmente imenso. Mas sempre tem um mas, né? Esse trecho de uma análise sobre o ChatGPT resume o perigo. A IA pode criar textos que parecem 100% lógicos, bem escritos, super críveis, mas que são completamente falsos, citando fontes que nem existem. E aí a gente volta para o nosso ponto de partida, a IA como a ferramenta perfeita para espalhar desinformação em massa. Então, o cenário é esse. A gente tem uma ameaça física, a invasão, e uma ameaça digital, a desinformação. Na nossa última parte, vamos comparar como as instituições estão correndo contra o tempo para tentar controlar esses dois mundos. Diante da ameaça física, a resposta do Estado foi rapidíssima e bem dura. Olha só a velocidade das ações, em menos de 72 horas. O Executivo decretou intervenção na segurança, o Judiciário mandou prender todo mundo e desmontar os acampamentos na mesma hora. Foi uma demonstração de força bem clara para conter o caos que todo mundo estava vendo. Essa reação toda mostra que quando a ameaça é física, concreta, visível, as instituições têm um manual, um plano de ação para restabelecer a ordem. Mas a grande questão que fica no ar é: e a ameaça digital? Aquela que é invisível, que não tem um centro e que se move na velocidade da luz. Como é que se controla uma coisa dessas? E aqui a gente chega no nosso paralelo final. Para a ameaça física, a resposta foi a força do Estado, intervenção, prisões, propostas de mudança na Constituição. Já para a ameaça digital, a resposta ainda está sendo construída. E ela não vem tanto do Estado, mas de cientistas, da academia, que estão pedindo regulação, ética no desenvolvimento. São duas corridas pelo controle acontecendo ao mesmo tempo. E a gente termina com essa reflexão. A inteligência artificial aprende numa velocidade assustadora, cada vez mais rápido. A grande questão é, será que a nossa sociedade, nós, conseguimos aprender rápido o suficiente para guiar essa tecnologia? Ou será que ela vai acabar nos guiando para um futuro que a gente não escolheu? A resposta para isso está sendo escrita agora. E depende de todos nós.